Olá, bem-vindo ao programa Novos Caminhos. Eu sou o Ederson Graneto e hoje vamos falar sobre a energia solar, como usar a energia solar para diminuir os custos nas propriedades rurais. Nosso convidado hoje é o Breno Prince, que é um engenheiro diretor da CGR Energia. Seja bem-vindo, Breno. Eu queria aqui começar falando com que você explicasse para a gente. A energia solar ainda é uma parcela muito pequena da matriz energética brasileira, não é isso? Como é que a gente evoluiu nesse sentido ao longo dos anos? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Ederson. É um prazer para a gente estar fazendo parte aqui do programa hoje para explicar um pouquinho sobre essa fonte de energia renovável e sustentável que promete muitas mudanças positivas para o cenário brasileiro. Então, se nós formos olhar um pouquinho para trás e entender como a energia solar ela vem se concretizando no mercado brasileiro, é algo extremamente recente, né? Como você bem mencionou, hoje a participação da energia solar ainda é 1,7% da matriz energética brasileira e ainda existe muito potencial a ser explorado, né? Então, ali a partir de 2012, nós tivemos um incentivo por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica a partir da geração distribuída de energia. Depois isso foi revisto em 2015 e possibilitou ainda mais o crescimento, né? E de 2005 para cá, através do programa de incentivo às fontes alternativas, nós vimos um crescimento muito grande das fontes renováveis, né, da energia eólica, da própria PCH, né, da pequena central hidrelétrica com baixo impacto ambiental e principalmente também da energia solar. Então, o futuro para a energia solar no Brasil ele é um futuro que a gente consegue traçar um caminho muito positivo para ele. Mas hoje ainda é uma energia solar residencial, vamos dizer assim, a grande parcela, acho que quase totalidade, né? Você tem esses números de cabeça? Exatamente. Hoje a gente está falando de uma parcela muito grande representada pelo público residencial e comercial. A partir dessas regulamentações, dessas políticas de fomento à energia solar ali de 2012, o acesso ele acabou ficando muito restrito ao uso por esses consumidores, até por se tratar também de uma tecnologia muito nova, né? A gente sabe que existe geralmente um bloqueio de investimento em algo que é muito novo, então isso precisou ser quebrado. Existia muito uma dúvida em relação ao que de fato era energia solar fotovoltaica. Muitas pessoas ainda confundiam com energia solar térmica, que são aqueles painéis que a gente tem em casa para aquecimento de piscina, aquecimento de água. Então, a consolidação do mercado ela começou pelo cliente residencial. Hoje a gente fala que aproximadamente 70% da parcela relacionada à energia solar fotovoltaica no Brasil ainda é restrita ao cliente residencial e comercial de pequeno porte, né? Então, fala um pouquinho de tecnologia. A gente evoluiu nessa tecnologia, por exemplo, você falou que no passado era usada a energia solar para aquecimento apenas, né? Era um painel onde a água entrava, usava a energia solar para aquecer a água da casa. Hoje não, esse painel já acumula, já são acumuladores de energia. Mas eles ainda são grandes. Como é que está a evolução dessa tecnologia? A tecnologia de conversão da luz solar, da irradiação solar para a energia elétrica, ela não é uma tecnologia nova, né? Ela é uma tecnologia nova no Brasil. Então, existem exemplos de países que já trabalham com energia elétrica proveniente da fonte solar desde muito tempo. Então, a gente tem exemplos como a Alemanha, a Itália, que apesar de políticas públicas diferentes das nossas, tem também uma grande representatividade da fonte solar como fonte de energia elétrica, com usinas que já funcionam aí há mais de 10, 15, 20, 30 anos, né? Então, são usinas muito grandes. Hoje é possível comparar, por exemplo, a representatividade da energia elétrica de um país como a Itália com o que representam as hidrelétricas para o Brasil, né? Então, em termos de percentual comparativo, hoje o Brasil tem aproximadamente 65% a 70% de sua matriz elétrica proveniente de hidrelétricas. Na Itália, esse número é representativo para a energia solar, né? Fotovoltaica. Então, solar fotovoltaica, exatamente. Então, a tecnologia, ela cresceu, mas ela não é nova. O que a gente pode dizer é que ela se aprimorou, né? Essa tecnologia hoje ela é mais eficiente
Então, por exemplo, um painel de 5, 10 anos atrás, ele geraria menos energia do que os painéis de hoje. Eles tinham uma eficiência de conversão por metro quadrado em torno de 12, 13%, enquanto hoje a gente consegue chegar em níveis de conversão de 22, 23%. Cada metro quadrado de painel. Exatamente. Tá, então, é assim, e o custo disso? Hoje o custo ele está bastante acessível, né? A gente teve um nivelamento com o mercado internacional, então se olharmos para 2012, que foi quando essa tecnologia começou a chegar ao nosso país, você tinha um custo ainda muito disparado em relação ao mercado internacional, e isso precisou ser regularizado. E a partir dessas políticas que nós tivemos de incentivo, isso conseguiu ser regularizado. Então a gente está falando, por exemplo, de um payback em 2012 que estava na casa dos 9, 10 anos, hoje está sendo trabalhado com 3 anos, 2 anos e meio. 3 anos, 2 anos e meio, você recupera o dinheiro que você investiu nisso. Exatamente. Tanto no residencial, quanto no industrial, quanto na agricultura. Em qualquer dos setores que a gente for avaliar, essa conta ela se fecha dentro dos 3 a 5 anos. Isso acaba variando porque o critério de comparação vai ser com a sua tarifa de energia elétrica que você já tem com a distribuidora. E isso varia de distrito para distrito, de estado para estado, de tipologia para tipologia. Então, por exemplo, um cliente comercial ele paga um determinado valor por megawatt-hora, enquanto um cliente agro paga um outro valor, né? E a gente tem políticas de incentivo também para o cliente agro, né? O subsídio para o horário irrigante, que diminui o valor da tarifa, mas o que se pode dizer é que hoje o payback está de fato variando aí entre 2, 3 anos até 5, 6 anos, a depender do tamanho do investimento. Então, vamos fazer o seguinte, a gente tem assim, uma ideia básica onde você pode usar a energia fotovoltaica no campo, vamos dizer assim. A gente usa lá na casa grande, sei lá, na sede da fazenda, para iluminar. Agora, você falou agora de irrigação. Irrigação é o alvo, é o próximo alvo do seu trabalho, é isso? Exatamente. Hoje os nossos trabalhos eles estão focados nessa linha porque existe uma demanda energética, uma falta de disponibilidade energética muito grande para que a produção agrícola ela se expanda, né? Então hoje a gente tem uma área irrigada que poderia ser muito maior caso a gente tivesse acesso de energia elétrica para esses pontos. Então a questão não é nem a água, a questão é a energia. É a energia. Hoje a água, principalmente na nossa região aqui de Centro-Oeste, se a gente falar de Minas Gerais, essa região norte, principalmente que a gente tem ali o Rio São Francisco por perto, né? A região de Goiás aqui também é muito rica em água. Agora, o grande problema é de fato a energia, porque você precisa vencer elevações, você precisa vencer distâncias muito grandes, e com isso você só consegue fazer se tiver uma bomba, um motor que possa fazer o transporte dessa água de um ponto de armazenamento para o outro. E são equipamentos que puxam uma energia muito grande, né? Então hoje esse tem sido o principal empecilho para que as áreas irrigadas elas se expandam. O custo da energia elétrica, né? Exatamente, e a disponibilidade da energia elétrica. Tá. Vamos falar um pouquinho então de áreas irrigadas. O Brasil realmente tem um cenário pequeno, quer dizer, pouca área no Brasil que é irrigada. Você trouxe aqui um mapinha para a gente, uma ilustração, mostrando como é que foi a evolução dessas áreas irrigadas no Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui. Perfeito. Nesse gráfico a gente consegue ver, a nível histórico, o crescimento da área irrigada no Brasil. Exatamente. E o comportamento desse crescimento também. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue ver uma diminuição muito grande da área irrigada no sul. Não quer dizer que a gente perdeu a área irrigada, mas a representatividade dela dentro do que a gente tem no país diminuiu, porque outros mercados conseguiram comprar esse crescimento. Como a gente vê aqui, por exemplo, em 1960, né, vamos dizer assim, o Nordeste tinha 10% de área irrigada. A gente pode ver aqui que em 1960 o Nordeste tinha aí por volta de 10% da área irrigada, e esse volume foi subindo ao longo do tempo, né? O Centro-Oeste era uma coisa, não tinha quase nada, né? Exatamente, exatamente. Isso começou
Porque o Centro-Oeste era já uma região de cerrado, né? Ou seja, você imaginar que você vai precisar de muita água para crescer a sua produção agrícola, o Cerrado era uma região inóspita para esse cenário. Mas isso foi mudando de figura, né? Se a gente acompanhar o crescimento da região Sudeste, que tem de fato um grande potencial, isso é muito representado pelas plantações de cana-de-açúcar, e acompanhar o crescimento da região Centro-Oeste, que a gente está falando hoje do maior polo produtor de áreas irrigadas por pivôs centrais, então toda a cultura de sementes, de grãos, de soja, de feijão, estão concentradas hoje nessas regiões. Então essa representatividade da região Centro-Oeste, ela cresceu de uma maneira que a gente pode ver exponencial mesmo, né? A gente tem um outro mapa aqui, queria passar para você comentar ele para a gente. Trocar esse mapa. Aí, é um gráfico, né? Que é justamente sobre isso, né? O crescimento da área irrigada de 2015, é a projeção do crescimento da área irrigada de 2015 para 2030, é isso? Exato. Se a gente acompanhar o cenário que a gente tinha 5 anos atrás, a gente tinha aproximadamente 7 milhões de hectares de área irrigada no país, com um potencial de 76 milhões de hectares ainda de expansão. Esse cenário, para 2030, você pode ver que ele não dobra, né? Então, a gente está falando dentro desses 76 milhões de hectares de expansão possíveis, a gente vai conseguir subir somente 5 milhões, 4 milhões. Por quê? E essa projeção é feita de que forma? Como é que você chegou nesse número? Esses números eles são feitos pela Agência Nacional de Águas e levam em consideração fatores como a própria disponibilidade energética, a disponibilidade do recurso hídrico e a capacidade de investimento do país. Então, é um fator econômico e técnico agrícola para saber se a gente vai conseguir utilizar uma determinada área para conseguir fazer essa irrigação lá na frente. Sei. Então, quer dizer, é isso, né? Retirada de água, o consumo da água aumenta, mas não na medida que o país precisa, né? E a proposta de vocês é colocar a energia solar para melhorar esse trabalho. Exatamente. Hoje, o que a gente consegue avaliar, todas essas políticas elas precisam trazer a sustentabilidade em conjunto com o projeto, né? Então, a gente tem uma preocupação ambiental muito grande que o recurso ele não seja apenas renovável, né? Que ele não tenha apenas um equilíbrio entre produção e consumo de energia, mas sim que ele tenha sustentabilidade também envolvida. E o que isso quer dizer? Apesar de serem termos muito parecidos, são conceitos distintos. A gente está falando de sustentabilidade quando a gente fala de um impacto social que a exploração de terras ela traz, o impacto ambiental e impacto econômico também para aquela determinada região e também para o país em que se encontra. Então, basicamente, essa sustentabilidade que é levada em consideração dentro desse estudo da Agência Nacional de Águas prevê um aumento menor do que a gente conseguiria se superados alguns fatores. Então, a projeção que a gente faz é que com essa tecnologia a gente consiga elevar esse número de 10 milhões de hectares para pelo menos 19 milhões de hectares. Ou dobrar seja, isso aí. Dobrar esse número, exatamente. Por quê? Porque é a grande parcela que a gente tem hoje de restrição referente à disponibilidade energética. O que a gente está falando? Que para você fazer um pivô central de irrigação, para que você aumente até as áreas de sequeiro também, você precise de energia elétrica. E hoje as redes das distribuidoras elas não comportam. E as que comportam, elas estão com previsão de construção para daqui 5, 6 anos. A gente está falando de reduzir esse prazo de 6 anos para 120 dias, né? Apenas 4 meses de implantação de sistema desse. E daqui você já conseguir fazer toda a parte de irrigação via pivô central, para a plantação de sementes, de grãos, para a parte de sequeiro com bombas menores. Então, a gente está falando de resolver o problema de energia para o agronegócio. A gente está falando de entregar hoje uma solução que consiga sanar o problema de disponibilidade energética. Hoje, essa solução ela já existe, né? Então, se a gente pensar em resolução de problema, isso já existe. Mas para isso eu preciso colocar um gerador a diesel, eu preciso ter um custo muito mais alto e eu preciso trazer uma fonte
com combustível fóssil, que é o diesel, né? Então, a gente está falando de tocar um pivô agora exclusivamente com energia solar, sem necessidade de depender dessas melhorias de rede elétrica para a gente ter a disponibilidade energética do sistema e também sem a necessidade dos geradores diesel que elevam demais o custo. A gente está falando aí de para um pivô de 72 hectares, uma bomba de 150 cavalos em média e um gasto aproximado de 40 litros de diesel por hora. A gente está falando de não gastar diesel nenhum para isso. A gente está falando de não precisar, por exemplo, de baterias para armazenar essa energia para você poder usar à noite, por exemplo, né? Então, a gente está falando de fato, usar exclusivamente a energia solar sem nenhum armazenamento, seja ele hídrico, seja ele elétrico, via baterias, e sem a necessidade de combustíveis fósseis via gerador. Essa proposta não fala em bateria, não precisa de bateria, dispensa a bateria. Exatamente. E como é que funciona à noite? Do mesmo jeito? Durante a noite a gente não tem irrigação. Por isso que é uma proposta que ela é muito exclusiva para aquele determinado cliente. Então, existem algumas regulagens que devem ser feitas e que a cultura também precisa aceitar, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de aumentar a minha lâmina d'água e eu conseguir fazer esse giro que em algumas culturas chega a ser feito em 20 horas de irrigação e por isso eu preciso da irrigação noturna, de fazer isso em 8 horas. Então, eu consigo entregar até 10 horas de geração diurna e durante a noite, de fato, o pivô ele não vai funcionar. Não funciona à noite. Exatamente. Então, quer dizer, assim, essa estação que você propõe colocar na propriedade é uma estação que ela serve exclusivamente para irrigação. Ela não serve para outras coisas dentro da propriedade. Exatamente. Eu vou continuar tendo que pagar a energia elétrica da rede. Existe a tecnologia de armazenamento também. Então, a gente tem hoje tecnologias que estão ainda bastante incipientes de mercado. Então, hoje a analogia que eu traço para o armazenamento de energia é o que a gente tinha, por exemplo, em 2012, quanto à produção de painéis, em eficiência. Então, hoje as baterias elas ainda estão muito custosas, com um custo-benefício que não é atrativo para o investidor. Caras, aí. Grandes e caras e precisam ter uma manutenção muito grande, né? O custo não só de aquisição dessas baterias, mas também da manutenção, ele é muito alto, porque daqui a 5 anos eu tenho que trocar todo o sistema e isso representa praticamente 50% do valor do investimento. Então, eu estou falando de que daqui a 5 anos eu preciso investir 50% do que eu estou investindo agora e isso é inviável ainda. Então, essa solução, a gente está, de fato, focando na solução de irrigação para o cliente que precisa da irrigação durante o dia. Ou se ele usa à noite, ele passa a trabalhar de forma diferente, é isso? Exatamente. E também a gente pode falar em soluções casadas, né? Então, o que seriam essas soluções casadas? Eu diminuir a potência que eu estou demandando da rede e destinar isso para uma outra localidade. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fazenda que hoje tem uma potência de 500 kVA instalada e ela, com esses 500 kVA, ela já consegue suprir toda a parte de silos, toda a parte de armazenamento de grãos, toda a parte de serviços administrativos da fazenda e assim por diante. Mas ela não consegue expandir a sua produção para mais pivôs porque ela precisaria de mais 500 kVA. Então, agora eu consigo focar os 500 que ela já tem acesso à rede para a necessidade específica de uso noturno, de uso de escritório, e o restante eu consigo tocar completamente com energia solar fotovoltaica. Para um caso em que eu não tenho rede, que eu não tenho previsão de chegada de rede ou que o custo é muito alto, né? A gente está falando de custos extremamente altos por quilômetro quadrado, aí mais ou menos uns R$200 mil por quilômetro de rede linear, né? Então, geralmente a gente tem 30 quilômetros de rede, 50 quilômetros de rede, porque a fazenda geralmente fica muito distante. Eu consigo fazer uma solução casada com o uso de gerador. Então, eu diminuo em aproximadamente 60% a 70% a minha necessidade de combustível fóssil e aí eu diminuo o meu impacto ambiental e soluciono o problema da mesma maneira. Nós temos aqui umas imagens de uma solução que vocês instalaram aqui. Eu queria que a gente rodasse essas imagens. Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Então, isso aqui é um pivô central funcionando durante o dia, ele funciona o dia inteiro. Exatamente. Ele começou a funcionar
aproximadamente 7h50 da manhã e parou de funcionar às 6h12 da tarde. Qual o tamanho daquela irrigação ali? Aquele é um pivô de 72 hectares, ele está sendo abastecido por uma bomba de 150 cavalos. E aqui nós temos uma geração de... E aí nós temos uma usina de 613 kW-pico, são aproximadamente 1.800 painéis fotovoltaicos na planta. Quer dizer, é uma propriedade média, vamos dizer assim. Exato. Grande, Exatamente. Essa é uma propriedade que o uso foi experimental, né? Então, eles não têm somente esse pivô, né? Eles têm 26 pivôs, esse é um pivô médio, então um pivô de 72 hectares, a gente tem menores de 50 hectares e os maiores que eles têm são de 120. O que vai mudar de um para o outro vai ser o tamanho da bomba. Agora a solução ela é desenhada da mesma maneira. Então, na verdade, você instala um número de painéis suficiente para aguentar o pico da demanda de energia ali, é isso? Exatamente. A gente faz um oversize do sistema para que ele consiga, desde 7 da manhã, 7h30 da manhã, já entregar a corrente necessária para que a bomba funcione a pleno funcionamento. Então, essa tecnologia ela prevê, você pode ver que o tempo estava bem nublado também, né? Então, a passagem de nuvens ela não impede o sistema de funcionar, ele não vai parar o pivô se passar uma nuvem. Mas e se fechar, pelo menos no Centro-Oeste, costuma fechar o tempo, né? Geralmente, no período da chuva aqui, fecha e não tem mais. Consegue trabalhar com isso? Ele consegue trabalhar também com esses níveis de radiação menores, né? A gente está falando de uma nuvem muito pesada reduzir o nível de insolação aí a praticamente 80%, 70% de um tempo aberto. Agora, ele vai conseguir também entregar. Agora, o grande negócio é que se está chovendo, eu não preciso irrigar, né? Então, é uma solução que, principalmente para o Centro-Oeste, no quesito pivôs de irrigação central, eu vou usar essa tecnologia basicamente ali de maio até outubro. Então, são meses em que eu tenho o céu completamente aberto. Esses meses, os pivôs dessa fazenda, esses 26 pivôs, eles estavam sem funcionar. Eles não têm necessidade de funcionamento porque está chovendo, né? Então, a chuva já supre a demanda hídrica da plantação. A gente só rodou de fato para mostrar que o sistema, mesmo em uma época desfavorável, ele funciona. Tá. Agora, e o custo disso? Vale a pena? Enfim, você estava fazendo umas contas lá, comparando isso com a energia gerada por combustível, enfim. Como é que fala um pouquinho do custo disso daí para a gente? Hoje o custo de instalação. Hoje o custo ele varia com o critério de comparação que você analise, né? Então a gente está falando de aproximadamente aí 10 a 11 mil reais por hectare irrigado. Então esse é um número bastante atrativo quando você compara, por exemplo, a um uso de gerador, e a gente está falando de um payback em 20 meses. Se você trocar o seu gerador, o seu pivô hoje que roda exclusivamente no gerador para o sistema exclusivamente movido à energia solar fotovoltaica, a gente está falando de um payback aí de 20 meses em média. Então é um custo que ele é extremamente atrativo. 2 anos. A gente está falando de 2 anos e uma produção. Então um pivô desse, uma rentabilidade de um pivô desse já pagou todo o sistema. Então, é uma safra. Uma safra já está pagando praticamente o sistema. Mais um pouco, né? Vamos dizer. Depende da cultura. A gente não pode ser otimista. Exato. Você não pode ser otimista demais. Mas, enfim, e financiamento para isso? É fácil, é complicado? Tem financiamento no mercado próprio para isso? Existe financiamento hoje no mercado. Na verdade, o cliente agro ele tem hoje uma abertura muito grande, né, a recursos com o Banco Central, com as fontes de financiamento de FCO, por exemplo. Então, qualquer agente que viabilize um FCO, por exemplo, hoje trabalha com taxas extremamente atrativas, que a gente está falando aí entre 4% e 6%, a depender do spread bancário da instituição que for fazer a viabilização do recurso. Mas se a gente pensar em 4% ao ano, é um juros que viabiliza completamente o negócio. E como é que está sendo a receptividade disso? Vocês estão aí batalhando com esse teu equipamento. Como é que está sendo a receptividade disso? O que vocês já instalaram?
está sendo muito positiva, né? Então, essa foi a primeira usina que nós instalamos nessa modalidade. Hoje, ela é a maior usina dessa tipologia, desse segmento no mundo. Então, hoje, no mundo, a gente não tem uma área irrigada exclusivamente com energia solar tão grande quanto essa. E a gente abriu as portas desse sistema para receber também outros agricultores, outros agentes, e a recepção tem sido muito positiva nesse primeiro momento dentro do nosso mercado nacional, né? Hoje a gente está falando de áreas de irrigação de 19 mil hectares, que a gente já tem projetos em andamento ali na região do São Francisco. A gente está falando já de mais 14 mil hectares de área aqui no Centro-Oeste também, que nós vamos fazer com esse sistema. Então a recepção ela foi muito positiva. Hoje o custo, quando comparado à tarifa irrigante noturna, que ainda é incentivada, o sistema ele de fato não se viabiliza. Mas a gente faz questão de ressaltar que esse é um produto que o foco ainda é para o cliente que não tem acesso à rede elétrica. É para o cliente que hoje está rodando um pivô, tocando uma bomba dessa, exclusivamente com óleo diesel. E aí a conta ali se fecha muito bem, né? Então nós recebemos 57 agricultores de médio e grande porte daqui da região e todos sinalizaram positivamente para a gente continuar com esses projetos para eles agora, né? Então, obviamente, necessita de um estudo técnico para saber qual é o sistema, se é possível atender ou não, se para aquela cultura essa tecnologia ela atende e vale a pena, se não é melhor, se não é mais viável. Então, o que dá para fazer? Isso também é uma outra pergunta que eu queria encaixar aqui antes da nossa conversa. Que tipo de cultura que vale a pena irrigar com esse sistema? Basicamente, toda cultura hoje que você necessita de um pivô de irrigação central. Então, um pivô não precisa nem ser um pivô central, um pivô convencional mesmo. Então, qualquer sistema com bombas para irrigação ou que você tenha uma captação de água de um ponto menor para um ponto superior até os chamados piscinões, a tecnologia ela atende com 100% de perfeição. A gente está falando aí de, por exemplo, você tirar a água de um reservatório e elevar isso para depois distribuir por gravidade. Nesse sistema a gente tem aí alguns testes também já em funcionamento, mas vai funcionar ainda melhor do que funciona hoje para pivô. Tá certo. Enfim, bastante interessante. Outra pergunta. Você falou em 19 mil hectares, é isso? Que vocês estão fazendo projeto de 19. Quantas placas precisa? Que tamanho de usina eu preciso? Lá nesse projeto de 19 mil hectares, a gente está prevendo dois usos distintos. Justamente esse do bombeamento da captação da água. Então, você captar a água de um ponto e levar isso para os piscinões em uma determinada altura, né, nos pontos mais altos dessa região. E ali a gente vai precisar de, em média, 4.500 painéis. Esse número ele nunca vai ser exato porque a potência dos painéis ela varia. Por exemplo, aqui a gente está falando de painéis nessa usina de 360 watts. Em contrapartida, a gente tem uma usina que é 12 vezes o tamanho dessa aqui no Distrito Federal e aqui a gente usou painéis de 400 watts. São painéis mais potentes e assim por diante. Então, a quantidade de painéis ela é variável, mas fica ali nessa casa desses números que eu apresentei. E a gente também tem a tecnologia nessa fazenda dos 19 mil hectares, que vai atender a parte de irrigação efetivamente propriamente dita. Então, toda a parte de pivôs centrais dessa fazenda, que a gente está falando de 62 pivôs de variados tamanhos, vão ser atendidos também com energia solar fotovoltaica e ali a gente está falando de algo em torno de 7.500 painéis. Breno Prince, obrigado por ter vindo aqui no programa Novos Caminhos, explicar para a gente se é bom ou se não é bom ter uma usina de energia fotovoltaica numa propriedade rural para tratar especificamente da questão da irrigação, né? Que é o que é competitivo, é onde é competitiva a energia solar fotovoltaica. Obrigado pela sua presença aqui com a gente e eu também agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa pequena jornada e fica aqui no AgroMais, o poder da agroinformação.